A paz do Senhor, amado, amada, graças a Deus. Amados, eu vou iniciar um estudo sobre o dízimo e oferta, amém? Aqui, todo dia eu vou falar um pouco, entendeu? Sobre o dízimo e oferta, para você estar consciente que Deus se agrada do dizimista fiel e do ofertante. Esse mês mesmo, amado, ainda falta ainda inteirar o dinheiro do aluguel da igreja aqui de Aracaju. Quem não deu o seu dízimo esse mês, que o irmão possa dar o dízimo, a oferta, para nós inteirar o aluguel da igreja, R$ 50. Para inteirar o aluguel da igreja. E o aluguel da igreja venceu ontem. Amém, amados? E precisamos conversar com a mulher para arrumar o telhado. Eu preciso levar o dízimo dela completo. Paguei para a igreja de Aracaju. Agora falta nós pagar o aluguel. Ainda falta para completar. Mas mesmo com tudo isso, vou dar aqui o estudo, vou começar hoje, sobre o dízimo e a oferta, amém, querido? Eu quero que você preste atenção para você aprender, amém? Eu também estarei aprendendo. O costume de dar o dízimo não se originou na lei mosaica, onde todo mundo fala, foi Moisés. Foi a lei de Moisés, o dízimo, então não vou dar dízimo, não, porque o dízimo começou lá em Moisés. Não foi, irmãos, não foi. Né? Aí você fica ouvindo aí esses vídeos do YouTube, muitos ficam vendo vídeo do YouTube, e aí não é fiel no dízimo, e não é fiel nas ofertas, fica aí, né, sofrendo, porque as orações não são respondidas, irmãos, não são respondidas. Muitas orações não são respondidas. E o que eu vou ensinar aqui é a Bíblia que diz, não sou eu. Então, esse negócio do dízimo nasceu na lei mosaica, que é a lei de Moisés, não é verdade, irmãos. Não é verdade. Amém? Então, quero que você abra a sua Bíblia aí e vou lhe mostrar na Bíblia aonde nasceu o dízimo, certo? Fica aí em Gênesis capítulo 14, versículo 17 ao versículo 20. Eu vou ler aqui. Foi aqui que nasceu o dízimo, em Gênesis 17. Então, quero que você, assim, pegue a sua Bíblia. Quando você vê isso aqui, amado, esse estudo, quando você tiver tempo de abrir a Bíblia e de anotar no papel, com a caneta, pegue e anote o versículo e os pontos principais que eu estou falando, amém? Então, tá aí, Gênesis, capítulo 14, né? E o versículo é 17 a 20, irmãos. Então, quero que você, em nome de Jesus, aí possa, assim, né? Em nome de Jesus, pegar a palavra do Senhor. Vamos ler do versículo 18. No 17 precisa abrir no 17, não. É o versículo 18. Mas o 17 você vai ver o que aconteceu. Vamos lá? E Gênesis 14, 17 diz assim: E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Cardelaomé e os reis que estavam com ele no vale de Savé, que é o vale do rei. Versículo 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. A este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja o Abraão, Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abraão: Dá a mim a minha alma, e a fazenda toma para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantarei minha mão ao Senhor, Deus Altíssimo, e possuidor dos céus e da terra. Amém? Então foi aqui que iniciou o dízimo. O dízimo nasceu aqui, amado. Então eu quero trazer sua atenção, falar um pouco de Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? Tá? Melquisedeque, não havia genealogia. Você pode encontrar isso também, amado, em Hebreus 7, 1 a 10. Vamos lá, em Hebreus capítulo 7, 1 a 10. Hebreus, vamos lá. Eu quero que você abra sua Bíblia aí em Hebreus, né?
Em nome do Senhor Jesus, Hebreus. Espera um pouquinho aí que eu estou seguro aqui o celular com a mão e abrindo a Bíblia com a outra mão, irmãos. Então, por isso tem essa dificuldade um pouquinho aí. E você tem um pouquinho de paciência comigo, porque eu estou tendo aqui, trabalhando com as duas mãos. É por isso que quando eu estou na igreja, quando eu vou dar ensino, eu nem gosto de usar o microfone, para mim ficar livre com as duas mãos, para eu poder folhear a Bíblia. Tá, amados? Então, Hebreus capítulo 7, versículo 1 a 10. Hebreus capítulo 7, 1 a 10. Você pode abrir a sua Bíblia aí, amado, amém? Olha aqui, você vai conhecer mais sobre a história de Melquisedeque, amém? Diz assim, porque este Melquisedeque era rei de Salém. Quem era Salém, amados? Salém, ele era Jerusalém. Jerusalém que existe hoje, amado, antigamente, na época de Abraão, Jerusalém era Salém, amém, amados? E quem era o sacerdote de Salém, que era Jerusalém? O sacerdote do Deus Altíssimo era este Melquisedeque, amém? Esse Melquisedeque, amado, ele não tem genealogia. Olha aqui, olha o que diz aqui Hebreus 7, versículo 1. Diz que saiu ao encontro de Abraão quando regressava da matança dos reis. E abençoou. Abraão deu o dízimo de tudo. E primeiramente por interpretação do rei de justiça e depois além, que é o rei de paz. Amém? Sem pai, sem mãe, tá vendo? Este Melquisedeque, esse sacerdote do Altíssimo, ele não tinha pai, ele não tinha mãe, ele não tinha genealogia, ele não tem, irmão. E não tem princípio de dias sem fim, né? De vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, que permanece sacerdote para sempre. Pode ver que esse Melquisedeque, irmão, era a semelhança de Jesus Cristo. Ele era a tipologia de Jesus Cristo. Olha aí. Viu por que você não deve deixar de dar o dízimo, irmão? Amém? Então o dízimo, ele foi dado a Melquisedeque, que era a tipologia de Jesus Cristo. É a Bíblia que diz, mas não sou eu, está aqui a Bíblia. Ó. Você não pode desmentir a Bíblia. Esses falsos profetas que estão no YouTube, no Google aí, com vídeo, querendo anular o dízimo, eles são falsos profetas, irmão, está contra a Bíblia. Olha aqui, irmão, ó, diz que esse Melquisedeque, diz que ele não tinha genealogia, ele não tinha pai, ele não tinha mãe, né? Ele não tinha princípio de dias, né? de dias sem fim, né? E sendo feito semelhante ao Filho de Deus, aqui, ó, que permanece sacerdote para sempre. Quem é o Filho de Deus? Jesus, irmão. Amém? Ao versículo 4 aqui, ó, considerai, pois qual grande era este, que até o patriarca Abraão deu dízimo dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebeu o sacerdócio, tem ordem segundo a lei, se tomar o dízimo do povo, que isso é de seus irmãos, ainda que tenha descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada, entre eles tomou o dízimo de Abraão, e abençoou o que tinha de as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. O maior abençoa o menor? Quem? O Melquisedeque. Né? E quem é que nos abençoa? Jesus. Amém, amado? E aqui certamente tomará-nos o dízimo, homens que morreram ali, porém, aquele que se testifica que vive. E para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi recebe o dízimo, pagamos dízimos, porque ainda ele estava nos lombos do seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que o outro sacerdote levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também a mudança da lei. Porque
porque aquele de quem essas coisas se dizia pertencia a outra tribo, de qual ninguém se viu ao altar, visto ser manifesto que o nosso Senhor procedeu de Judá, concedente essa tribo. Nunca Moisés falou de sacerdote, e muito mais se manifesta, e ainda se a semelhança de Melquisedeque se levantou outro sacerdócio, que não foi feito segundo a lei do mandamento canal, mas segundo a virtude da vida incorruptível, porque dele assim se testifica: tu és sacerdote, realmente segundo a ordem de Melquisedeque. Porque precedentemente mandamento, aborrogando por causa da sua fraqueza e inutilidade. Então percebe, irmãos, aleluia, que o Melquisedeque, o sacerdócio Melquisedeque, seguiu em Cristo Jesus. Amém? Então foi, aleluia, debaixo de promessa que Abraão, ele deu o dízimo, né, ao sacerdote Melquisedeque. Voltando lá em Gênesis, amado, você viu que o escritor aos Hebreus está explicando direitinho, né? Em nome de Jesus. Tu vê que o dízimo não foi anulado. E também o dízimo, ele não iniciou ali na lei mosaica. Ele iniciou, amém, no sacerdócio Melquisedeque. Que Melquisedeque é a tipologia, como eu falei, amém, do Senhor Jesus. E pode ver aqui, amado, que Abraão, ele deu dízimo para Melquisedeque debaixo de promessa, tá? Então, se você conhecendo que Melquisedeque, aqui em Gênesis 14, versículo 18, Melquisedeque era o rei de Salém, Jerusalém, Salém representa paz, rei de paz, né? Certo? Ele trouxe o pão e o vinho. Este era sacerdote de Deus Altíssimo. Então, quem era Melquisedeque? Melquisedeque era rei, né? Ele era o rei de Salém. Aleluia. Melquisedeque, ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Amém, querido? Pode ver aqui, em nome do Senhor Jesus. Então, ele era rei, ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Então, ele poderia abençoar Abraão muito bem. Então, quando ele veio, o que Melquisedeque trouxe? Diz a Bíblia aqui que ele trouxe o pão e o vinho. Amém? Ele trouxe o pão e o vinho para Abraão. Amém, querido? Então, o vinho representa-se alegria. Amém, querido? O vinho representa alegria. E o pão representa o quê? A palavra do Senhor. Então, este homem, Melquisedeque, que é a tipologia de Jesus, ele trouxe a palavra e a alegria para Abraão. Depois, aqui no versículo 19, veja que ele abençoou Abraão. Ele diz, abençoou-o e disse, bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo. Abençoou e disse, bendito. Bendito quer dizer bem-aventurado Abraão. Tá? E nós vemos que o dízimo foi dado debaixo de promessa, aleluia, debaixo de promessa da palavra, debaixo de alegria, debaixo aqui da bem-aventurança, amém, do Deus Altíssimo. Amém, amado. E possuidor dos céus e da terra, diz que o Deus Altíssimo, ele era herdeiro de todas as coisas. Então foi debaixo de promessa. Pode ver que o versículo 20, ele pode bem dizer, o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Pode ver, diz que Abraão, ele foi, aleluia, bem-aventurado, porque Deus entregou os seus inimigos. Amém, querido? Então, é Deus, amado, que entrega os inimigos a nós, para nós vencer, amém, esses inimigos. Os inimigos, nós já vencemos o inimigo, então, porque o Senhor nos entregou os seus inimigos. Então, debaixo dessas promessas, aleluia, Abraão pegou e deu-lhe o dízimo de tudo que tinha. Amém, querido? Então, pode ver que aqui, querida, nasceu o dízimo, amém, debaixo de promessa. E por isso que nós continuamos a dar o dízimo. Por quê? Porque Jesus, aleluia, Jesus, ele é ele é o Melquisedeque de hoje, o nosso sacerdote eterno, amém? Assim como Abraão deu dízimo para Melquisedeque, que era o sacerdote de Deus Altíssimo na época, e este homem, ele não tinha genealogia, ele é a tipologia de Jesus, e por isso que nós devemos dar o nosso dízimo ao Senhor, amém, amada?
Na próxima aula, no próximo ensino, estarei falando mais sobre o dízimo. Pois aqui nasceu o dízimo, amém, está aprovado. Vemos depois que Abraão ter socorrido Ló na Batalha dos Reis, ele recebeu a visita dos reis, e o primeiro foi o rei de Sodoma, que veio para expressar sua gratidão. Segundo foi Melquisedeque, rei de Salém, que veio abençoá-lo. Amém? Nós vemos que o rei de Sodoma veio, né? Ele veio a agradecer a Abraão. Mas o rei de Salém, Melquisedeque, ele veio abençoar Abraão. Foi ali, debaixo da promessa de Melquisedeque, aleluia, que no momento que Melquisedeque abençoou Abraão, Abraão lhe depositou o dízimo de todos os despojos aos pés desse sacerdote de Deus Altíssimo, Melquisedeque. Então aqui nasceu o dízimo. Amém? E nós vamos assim continuar na próxima oportunidade, em nome de Jesus. Fica na paz.